Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por mais essa participação aqui em nosso programa. E hoje eu tenho a felicidade e a alegria de poder trazer mais uma entrevistada que já se tornou uma grande amiga, já há mais de, estava fazendo conta aqui, há 18 anos nos conhecemos, e a trajetória que tanto eu tomei na minha vida, como ela tomou na vida dela, foram trajetórias bastante interessantes e achei de assim muita importância poder trazê-la a nosso programa. Aqui nós estamos num espaço onde as pessoas todas convidadas, elas terão algo especial em apresentar. A entrevistada de hoje, ela é brasileira, mas ela reside em Casablanca já há 11 anos. Ela é casada também há 18 anos, mais ou menos a época que eu conheço o casal, né? E ela tem toda Exato. uma trajetória de vida, teve uma trajetória de vida inicial ligada à área comercial. E também no mundo da beleza, ela trabalhou bastante nisso, e foi justamente nessa época que nós nos conhecemos ainda no Brasil. E, obviamente, a vida da gente ela vai se desenhando, né? A minha vida ela tomou rumos que eu não imaginava ter tomado e confesso que muito melhores até do que aqueles que eu havia escolhido na minha vida. E quero apresentar a vocês a minha querida Bárbara Duarte. Ela também vai falar sobre ela, sobre sua trajetória. Então, antes de tudo, bem-vinda, Bárbara, para estar aqui com a gente no Magno Talks. Obrigada pelo convite, adorei. Estou muito feliz de estar aqui participando desse momento tão especial para você, com você. Você que é uma pessoa super querida para mim, há 18 anos já essa amizade que a gente tem, eu sei que vai continuar por muito tempo. Obrigada, eu que agradeço. Ótimo. Então, assim, Bárbara, vamos começar pelo que interessa, né? Você, em 2000 e, não me lembro, 2000 e pouco, 2015, 2014, 2013, que você foi para o Marrocos, não é isso? Mais ou menos Exato, nessa época. E eu me lembro que eu estava em São Paulo nessa época, quando você e Miguel partiram, né? Miguel sempre exato. assumindo grandes desafios na vida dele. E quando vocês vieram, você, a partir desse momento, também teve que ocupar sua vida, seu tempo, seu universo com coisas novas, né? Porque afinal de contas, quando uma esposa acompanha o marido numa viagem, o marido já vai com trabalho, já vai com objetivo, já tem objetivos profissionais e técnicos, e a mulher sempre precisa ser resiliente. Mas sair de uma cultura brasileira, você carioquíssima, né? E de repente se Exato. ver num país com tanta tradição, com tanta história, porque uma coisa é passear no Marrocos, né? Outra coisa é viver, né? Existe a questão linguística, tudo isso. Conta pra gente como foi toda essa transformação e suas vivências para que a gente possa começar essa viagem agora com você dentro desse período, desses últimos anos, sobretudo, que você vem nesse período de grandes mudanças e transformações na sua vida. Então, a gente chegou aqui em 2013, em outubro de 2013. O Miguel já veio com a vaga dele, né, com o emprego dele, eu tive que me adaptar. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o curso de francês, porque aqui ou eles falam francês ou falam árabe. E como eu sempre amei o francês, então ia muito mais fácil, eu falei, bom, vou mergulhar no francês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no curso de francês por tentar me adaptar melhor, conseguir me comunicar com essas pessoas, não ficar dependente, né, de homem para poder sair, para fazer alguma coisa. Então, eu queria ter a minha liberdade, e a minha primeira liberdade seria através da língua, aprender o francês. Então, eu fui fazer o curso, e depois disso, logo depois, com 6 meses já de curso, eu já falava um pouquinho, e conheci uma amiga, que se tornou minha amiga, e o que deu? Fui trabalhar com ela, na área, de novo, de beleza. Ok, que era a área que você sempre atuou com bastante força, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Fiquei responsável de uma equipe que a gente chama de dermoconseiller, que seria aquelas meninas que ficam no ponto de venda indicando um produto. As demonstradoras, Então, né? sim, as demonstradoras, exato. E aí eu fiquei responsável por elas e também pela formação no ponto de venda sobre o produto. Fiz isso por um bom tempo, depois saí, depois
fiquei um tempo em casa, viajando, curtindo um pouco, conhecendo a cultura, que é extremamente diferente, sabe, assim, a adaptação no início foi fácil, porque eu acho que eu me adapto facilmente às outras coisas novas, né, não tenho uma resistência, então eu aproveitei para curtir isso, conhecer a cultura deles, entender como eles fazem, como eles vivem, o que é importante para eles, assim, é muito diferente, mas é muito gratificante, vamos dizer. E que descobertas interessantes você... Porque isso é um garimpo, né? A gente, quando vai para um país com uma cultura diferente, a gente fica preocupado, atento, né, aos costumes, aos modos daquele povo. E também tem toda essa riqueza, né, de Marrocos, um monte de gente. Eu ainda não fui te visitar, estou aqui do seu lado, né? É menos de 1 hora de viagem. É uma dívida que temos que quitar esse ano, com certeza. Mas, assim, conta pra gente, assim, as curiosidades, como foi sua adaptação no universo feminino, né? Porque aí as coisas são diferentes também nesse aspecto, né? Como foi tudo isso? É bem diferente. Olha, uma coisa muito engraçada aqui de Marrocos, que eu acho que é, assim, muito, muito diferente de tudo, é o fato do táxi. O táxi aqui, quando você pega, não é só seu, como é em Portugal, como é em São Paulo, como é nos outros países. Então, assim, você imagina, eu entro num táxi, o táxi está vazio, eu entro num táxi e digo que quero ir pro Colombo, só para vocês poderem se situar. Pro Colombo, pro Shopping Colombo. Ok. Aí ele sai comigo e você faz sinal. E aí você diz assim, eu vou pro Colombo. E ele fala assim, ok, pode entrar. E você entra. Outra pessoa entrando no táxi já. Outra pessoa entrando no táxi. Ok. São 3 pessoas diferentes no mesmo táxi, desde que elas tenham o mesmo caminho, sabe? Então é assim, imagina que você não vai para o Colombo, mas vai para um lugar próximo ao Colombo, por onde o táxi vai passar. Então você pega, entra, no seu lugar você desce. Às vezes o taxista fala assim, olha, tá bom aqui, é só andar 2 ruazinhas e tá ok. Ok. Então, Tipo, te larga no meio do... Te larga meio que no meio do caminho, que ele diz que precisa virar para o outro lado. Então você que continue com as suas perninhas. Mas assim, isso é uma coisa muito diferente, que eu acho que eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo. O motorista fuma dentro do carro? Porque eu vi isso agora em Istambul e fiquei horrorizado. Mas não é, não... Então, não é sempre, mas você pode acontecer. Porque no Brasil isso já foi eliminado, né? De um motorista fumar dentro do carro. Aqui eles ainda fumam nos restaurantes, então assim, vamos dizer assim, nas boates, eles ainda fumam. Tem essa cultura. A Europa tem muito isso. O pessoal fuma muito mais aqui do que nas Américas. Eu percebo isso nitidamente. Até os jovens também fumam bastante. Mas acho que dentro dos restaurantes não. Não em restaurantes, né? Porque aqui ainda aí sim. Ainda tem como tem lá em Istambul, que eu tive agora recente, e o pessoal fumava no aeroporto, fumava no restaurante, o motorista de táxi fumando. E eu, como larguei de fumar há muitos anos já, né? Que eu era um fumante inveterado, acho que quando eu te conheci eu até fumava naquela época, mas a gente pega um pouco de asco, né? O próprio cheiro do cigarro, uma coisa um pouco... Eu nunca gostei, então eu sempre tive esse asco. Então essa do táxi é ótimo. O que mais? Tem mais alguma coisa? A do táxi é ótimo. Perdão, aí existe Uber? Então, existe um parecido com Uber, mas tem um outro nome, porque o Uber entrou, não ficou, e depois veio um outro que se chama Carim, mas faz o mesmo serviço do Uber. Você sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu me lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, você escolhia vários tipos de corridas, assim, né? No menu lá, do tipo do carro, tudo. E havia, porque como é muito caro, Estados Unidos, pra gente, né? Que não ganha em dólar, quer dizer, eu ganho até em dólar numa parte do meu dinheiro, mas é caro. Existiam as corridas compartilhadas, que você já no aplicativo aceitava. E tinha essa história, quando você entrava numa corrida compartilhada, do cara fazer uma lotação do Uber dele, até 3 passageiros também. Então talvez tenham copiado, né, esse sistema, porque você sabe, tudo se copia, né?
E eu não sei Tudo se se hoje, copia. mas eu acho que aqui em Portugal, inclusive, ainda existe esse sistema de compartilhamento de viagens. Se eu não me engano, na Uber tem isso. Mas é interessante isso como Uhum. um método, porque a gente. E a segurança aí? É uma segurança boa, Bárbara? Assim, não tem É, problema de assédio, de coisas assim. não, Uma mulher viaja tranquilo, vamos dizer, anda tranquilo na cidade? anda, Ah, que anda, não tem nenhum ótimo, problema. que ótimo. Não, assim, quanto a isso, é super seguro. Eu, às vezes, saio sozinha com algumas amigas brasileiras, depois venho para casa sozinha, não tenho medo nenhum, Ótimo. sabe? Assim, a gente abre a garagem da entrada da casa e tranquilamente, sabe? Você não tá Não está naquele aquela estado de tensão de olhar para um alerta, lado, né? olhar para o outro. Não, Que não, é maravilha. super tranquilo. Eu gosto muito. Em relação a isso, é bem seguro. Mesmo na rua, quando você está com o telefone, assim, é bem seguro. E a cultura aí, acredito eu, que seja majoritariamente muçulmana, não é isso? 100%. E os muçulmanos, eles são muito respeituosos, o verdadeiro muçulmano com as mulheres, né? Assim, eles mantêm uma distância, não tem certos atrevimentos, vamos assim dizer, de beijinho no rosto, de não sei o quê. Não. As mulheres são sempre deixadas separadas dos homens em reuniões, coisas assim. E você também viveu essa adaptação ou você vive no universo mais de estrangeiros que vivem aí em Marrocos? Como é a relação de vocês assim? Então, eu tenho um contato maior, não só com estrangeiros, mas com marroquinos um pouco mais, modernos, vamos dizer assim. Mas, já fui em festas aonde, tinha um quarto só para os homens, né, um espaço só para homens e um espaço só para as mulheres. Mas isso me aconteceu uma vez só. Todos os outros que eu tenho contato, convivência, são pessoas mais modernas, são donos de empresas, são pessoas mais cultas, vamos dizer assim, né, de uma certa forma. Então, assim, já é tudo mais misturado. Mas essa coisa do não beijar, sim, isso acontece, do tipo, só estende a mão e tá ótimo. No Existe o aperto de beijinho, mão, o cumprimento. sim. Só o cumprimento, mas mais nada, beijinho não. E, Só e depois que você tem uma intimidade, aí é outra história. Mas de primeiro contato, não, é só aperto de mão e nada mais. eu atendi algumas pessoas muito incríveis aí de Marrocos, né, através do Miguel. O Miguel me apresentou empresários aí que nós fizemos, só que eu não falo francês, né? Então o Miguel foi até o tradutor e sempre Foi teu tradutor? muito generoso, sempre muito generoso com isso. E eu gostei muito das pessoas. Eu tenho clientes muçulmanos aqui em Portugal, para você ter ideia. Eu nunca imaginei que o muçulmano fosse aberto também para o saber numerológico, e eles são pessoas que têm um grau de compreensão, um grau de entendimento a essas culturas antigas, né, com muito respeito e utilizam. Eu noto que as pessoas que têm essa descendência mais muçulmana, árabe, enfim, eles são pessoas muito ligadas a horóscopo, ligado a energias. Existe uma visão que eu gosto muito, eu acho muito bacana, porque existe uma interatividade e um respeito muito grande aos oráculos, às culturas antigas, né? Claro que quem dá o respeito Sim, recebe o respeito em troca. Essa é a vida, né? As claro. pessoas e pessoas muito assim com filhos estudando na Inglaterra, estudando em outros lugares do mundo. Então, quer dizer, pessoas que investem pesado na educação do filho para eles justamente voltarem ao Marrocos e ali assumir empresas, trazerem novidades e tudo. Então, a cultura familiar é muito forte. Eu noto isso. É, Então eu fico imaginando, às vezes, por exemplo, uma mãe solteira nesse universo. Como funciona isso? Não não existe? funciona. Não funciona, Não né? funciona. Não tem. É Interessante. descartada da sociedade. É mesmo, é. É. É muito forte. Então são Essa essas coisas. é bem dura. Em relação a isso, eles são bem duros. É tipo assim, vira mesmo a famosa, vamos dizer, a ovelha negra da família. É descartada da família. Ou seja, o É casamento tanto. tem que ser uma decisão muito pensada e muito bem assumida, com responsabilidade para sempre. Porque imagino que uma mulher pedir uma separação, ela está também pedindo para ir embora do país, né? Ou seja, se separa e segue Então, vida. Como é que funciona esse pedaço aí? então,
Em relação à separação, depois do Covid, até surgiram mais, ok? Olha, Tiveram mais interessante. números de divórcios, exatamente. Porque essa galera um pouco mais nova, que tem seu dinheiro, que trabalha, que tem a sua profissão, elas começam a se posicionar. Então, elas já não aceitam mais certas coisas, entendeu? Que antes as mães diziam, não, você tem que fechar os olhos e seguir. Algumas já não aceitam, mas é ainda uma raridade, é uma quantidade muito pequena de mulheres independentes a esse nível de ser divorciada, porque divorciada, depois ela não casa, porque tem filhos, e aí o ex-marido não quer que o filho seja criado por outro homem, a família do namorado dela não quer que, vamos dizer, o rapaz pague as contas do filho de outro, Ok. entendeu? Então, assim, ainda existe isso, essa cultura do tipo, casamento é para sempre, você não se separa, mas tem surgindo agora um movimento dessas meninas É a mais novas que globalização saíram também, para né? estudar fora. É a globalização, a internet está entrando no universo inteiro. E o jovem, Exatamente, ele é um assíduo exatamente. frequentador do universo virtual. E ele faz as comparações dele, é natural que isso aconteça, né? E quando uma mulher fica Exato. viúva, assim, o marido morre, e aí? Ela é jovem, ela tem, sei lá, 2 filhos, ficou viúva. A viúva é tratada de uma forma diferente de uma divorciada, vamos dizer, dentro da sociedade? Ou é Sim, sim, sim. Não, ela é tratada diferente. Diferente de uma forma que a família quase que, se ela não tiver como se sustentar, a família se se ela tiver um une? irmão mais velho, é ele que vai sustentar, é ele que vai pagar os custos dos sobrinhos. Olha que legal. Existe uma É, proteção a isso, então, tem. né? Para a mulher viúva tem, é diferente, porque é um acaso, né? Exatamente, porque aí é uma viuvez, é uma coisa que pode acontecer, e a mulher normalmente é quem fica com os filhos, que resolve os problemas, né? Exato, Então, dentro exato. dessas culturas. É interessante, interessante saber dessas coisas, porque até para pisar num lugar você tem que conhecer a cultura daquele lugar, né? E Sim. 11 anos num país dá para conhecer bastante bem as coisas e se ubicar. O francês, eu sei que aí todo mundo fala francês, né? Praticamente, é o Sim. idioma que todos falam. Você deu um upgrade, quer dizer, um upgrade não, você aprendeu literalmente Já francês, porque eu aprendi. soube pelo seu marido que você fala muito bem francês, inclusive. Viu? O Miguel Ele vende levanta a essa tua história, mas bola. não é verdade, não. Ah, para com isso, para com isso. Viu? Não seja modesto. O teu francês deve ser como o meu espanhol, muito bom, mas não é perfeito. Mas ele é bom. Exato, A gente não se perde no meio do caminho. de Exatamente. forma alguma. E assim, quanto tempo você levou para dominar o francês assim aí? Até um lugar bom para estudar francês seria Marrocos, né? Porque eu imagino que É, estudar francês na França, com a quantidade de estrangeiro que tem, você pode praticar N idiomas, inclusive o francês. E eu acho que exatamente. aí o francês é quase que ajuda bastante, né, dentro do processo do aprendizado, de repente, né? Sim, é a segunda língua deles, né, vamos dizer. Então, a forma de se comunicar é o francês. Para mim foi super válido, porque já era uma língua que eu gostava, já tinha vontade de aprender. Então, foi o que eu te falei, quando eu cheguei em outubro, e em janeiro eu já fiz a inscrição para poder começar a aprender. Fui para o Instituto Francês, a escola que tem aqui, e eu realmente mergulhei no mundo francês, Que assim, ótimo. sabe? O telefone, televisão, programas de televisão, tipo série, tudo, 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 para mim é em francês, até hoje. E o Miguel É falava em engraçado. francês com você, ou você dava uma dura nele, ou em casa flexibilizava com o português Não, em casa a do gente fala Miguel? português. Legal. Não, a gente fala português. Mas na televisão, engraçado, a televisão, tipo, se eu for ver um programa, uma série, alguma coisa, um filme, tá em francês. Uma outra coisa muito interessante também, que eu até comentei com o Miguel, eu estive no Brasil e comprei um livro em português. E quando eu comecei a estudar o francês, eu comecei a comprar muito livro, eu comecei com livro de adolescente mesmo,
né? Claro. Para poder aprender, que é mais fácil, é uma linguagem mais, Mais mais simples, fácil, é. mais simples. E aí, eu comecei a ler em francês, e muito. Tipo, aí em Portugal, o livro que eu gosto muito até hoje é aquele O Diário de um Banana, porque Uhum. ele tem uma linguagem muito simples. E eu comprava na versão em francês. Naquilo que eu fui evoluindo, eu fui diversificando os livros. Pronto. Comprei um livro em português, Magno. Como eu tenho que me concentrar muito mais para ler em português do que em francês. Eu entendo isso. A gente liga num piloto automático. Eu me lembro que quando eu fui estudar medicina no Panamá, eu tinha 17 anos, imagina. E o idioma era o espanhol. Eu falei, espanhol eu levo de letra, né? Bem, uma coisa é o portunhol. Né? Portunhol todo mundo se entende. Agora, quando você faz uma faculdade numa língua, eles exigem que você fale bem. E você tem aula de espanhol, você tem aula e os professores cobravam da gente. Então eu aprendi a falar muito bem o espanhol pela cobrança, porque eu tinha um desgraçado, um professor de química, e eu sempre fui bom em química, ele me tirava pontos na prova de química por causa dos meus erros ortográficos. E eu ficava doente com aquilo, que eu dizia, mas professor, o senhor não é professor de espanhol, o senhor é professor de química. Eu fiz errado a equação, mas aqui você tem que escrever bem, falar bem e se expressar bem. Então, se dedique mais. Claro, eu passava raiva, perdi esses cabelos justamente nessa época da minha vida, porque eu nunca tinha vivido um estresse desse nível. O cabelo saía assim de chumaço. Eu com 20 anos já era um cara calvo, bastante. E foi mesmo de estresses que eu tive nos estudos, porque, claro, eu vim dentro do modelo educacional brasileiro, bom até, porque na época quem estudava em escola pública tinha até um bom estudo no Brasil. E eu fui para um país onde o modelo educacional no Panamá era um modelo americano de ensino, né? Então foi um choque de cultura imenso. Eu tinha 18 anos e nunca tinha entrado num laboratório de ciência, num laboratório de física. O Brasil não tinha essa estrutura. E lá qualquer criança tinha isso desde cedo. Então, o que eu quebrei de microscópio, de não sei de quê, por acidente, por não saber usar mesmo, né? E é bom que todo mundo começou a me ajudar. Brasileiro sempre é bem visto, né? As pessoas gostam de brasileiro. Exato. A gente tem isso, acho que é um certo selinho aí de que somos gente boa. Então, sempre as pessoas me ajudando. E eu vivi toda essa adaptabilidade. E eu imagino que com você foi a mesma coisa. Né? Essa coisa da gente se adaptar e ser resiliente à situação. Outro ponto que eu acho interessante é que eu tinha ficado alguns anos sem ver você. A gente ainda não tinha esse recurso de WhatsApp tão fluido. A gente está falando de 18 anos atrás, 17 anos atrás, é muito tempo, né? Então, havia, mas era uma coisa ainda, utilizava mensagem de texto num telefone, que eu nem me lembro. Como é o nome do telefone, gente? Era um telefone que só quem tinha essa marca que podia se falar entre si. Então, dentro desse movimento que nós estávamos, que nessa época do meu aprendizado, que foi uma coisa muito forte, mas que foi muito relevante na minha personalidade, porque eu tive que aprender coisas, tive que me adaptar a coisas, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei muito enriquecido. Sim, o que eu queria te falar, nós ficamos muitos anos sem se falar. Eu me lembro que Facebook, sempre fomos amigos de Facebook, disso, né? E aí eu olho lá a Bárbara, um movimento novo, com os vídeos, né, com uma beleza, maquiagem, toda bonitona, e foi uma fase muito dura da sua vida, que você assumiu uma personalidade que, juro, Bárbara, eu aplaudia quando eu via os seus vídeos assim. Eu achava isso, porque eu te conheço, entendeu? E eu conheço essa mulher forte que existe dentro de você. Até comentando hoje com uma das nossas colaboradoras aqui, que é a Gilda, que fez contato com você, e a Gilda até comentou, eu adoro esse nome Bárbara, é nome de mulher forte. Eu falei, realmente, a Bárbara é uma mulher forte, é uma mulher corajosa, é uma mulher que lava a cara, enxuga o choro e segue a trilha. Conta um pouco desse movimento, porque eu acho que serve tanto de ajuda para tanta gente, porque é isso que engatilha aquele projeto que nós queremos conversar, entendeu? Então eu gostaria de engatilhar agora e deixar você à vontade para falar sobre isso.
Tá, você quer que você fala do movimento de quando eu tive o câncer. Exatamente. Eu quero que você coloque a Ok, situação. Você lembra disso? Foi uma tranquilo. coisa muito forte. Lembro. Todos nós ficamos. Eu não fiquei consternado, não, porque eu acho que as doenças na nossa vida, eu tenho as minhas também, eu as assumo, gosto, cuido delas. Todos nós temos. Mas você sabe que eu sou uma pessoa reencarnacionista, eu não acredito que a vida seja só essa, eu acredito num processo vida a vida, evolutivo. Então, graças a Deus, as minhas crenças, certas ou erradas, me dão um alento para aguentar a dor, Claro, para aguentar as dificuldades, para aguentar as traições que a vida oferece, entendeu? As falsas exato. amizades, aquilo, porque tudo está conectado num reencontro de vida. Então, se nós Exato. temos essa reconexão, esse reencontro de vida, nós temos que ter uma tolerância e falar e não se sentir vitimizado por qualquer coisa que aconteça. Até porque as coisas acontecem para nos testar, né? A gente fala que tem fé. Onde é que está a tua fé? A gente fala que tem Exato. força, onde é que está a tua força? É nessas horas que a gente sabe quem nós somos, né? E nos surpreendemos também com as nossas atitudes. Eu já me surpreendi Sim. comigo várias vezes na vida de coisas que eu nem imaginava que eu teria coragem de me confrontar. Então fale disso, eu acho que foi uma coisa que você levou de uma forma tão bacana que eu fiquei tão orgulhoso de você que você nem imagina. Ah, É obrigada. verdade. Então, eu descobri em 2019, né, que eu tinha um câncer de mama, foi no seio esquerdo, e foi numa revisão normal, que a gente faz sempre, né? E pronto. É um choque Claro, quando você recebe aquela notícia. Te deixa, assim, sem chão. O primeiro momento, você perde o chão, de verdade. Mas eu olhei e falei: bom, ok, a gente vai superar isso, vamos seguir a vida. Tive um momento de choro, né? Passei um final de semana inteiro chorando, me permiti, o Miguel também. claro. Eu choraria Quando pelo foi na. menos 15 dias, para depois lavar a cara Não, e levantar da cama. eu lembro que a gente passou um final de semana, a gente se olhava e chorava, se olhava e chorava. Uhum. E quando foi na segunda-feira, eu falei assim: acabou. Pronto. Agora é encarar e vamos ver o que tem que ser feito. Eu sabia que eu ia ter que fazer a mastectomia total, então eu comecei a olhar na internet, pesquisar sobre, para entender um pouco mais e tudo mais. Então, o que eu fiz dentro da minha cabeça? Eu falei assim: eu não vou sofrer por antecedência. Então, eu dividi o meu tratamento em 3 blocos. Ok. Primeiro, eu foquei na cirurgia. E escolhi o médico, fui para Lisboa, fiz a cirurgia. Optei de fazer a mastectomia no seio direito, para ficar um pouco mais tranquila e evitar problemas lá na frente. E eu falei assim: bom, vou viver esse momento. Momento da cirurgia, recuperação da cirurgia. Achei que ia vir embora cedo, mas não vim porque o seio direito ele não cicatrizou muito bem, então eu tive que fazer uma segunda cirurgia nele. Fiquei mais uma semana em Lisboa. Pronto, quando eu terminei tudo isso e o médico, o cirurgião, me deu alta para começar a químio, eu falei: agora eu vou me preocupar com a químio. Fiz a químio vermelha, que é mais forte, né? Fiz as 4. Foi horrível, porque todo mundo passa mal, ficava 4 dias dentro do quarto, comia arroz e tomate e mais nada, porque era a única coisa que eu conseguia. Quando eu terminei a vermelha, eu passei para branca. Também foi super tranquila, essa eu não tinha reação nenhuma, fazia e saía super bem. Não tive nenhum estresse com isso. Depois como é que eu vou te dizer? Me concentrei na radioterapia, que era a última parte do tratamento. Essa fase que cai o cabelo é da rádio ou é da Não, quimioterapia? é da químio. Já da quimio começa a queda. Porque eu me lembro você brincando com suas perucas, com Vou suas te coisas falar, todas. vou te contar Eu me isso. divertia quando eu via aqueles vídeos. Então, o que aconteceu? Fiz a primeira químio, a vermelha, que é a que faz cair logo mesmo. E 15 dias depois, mas é muito certinho, 15 dias depois, eu passo a mão assim no cabelo, vinha aqueles bolo de cabelo.
E a sensação que eu tinha é que parecia que o cabelo soltava, sabe? Era muito engraçado. Me vinha como se fosse um arrepio e como se o cabelo soltasse do couro cabeludo. O Miguel estava viajando e eu falei assim: não, não dá mais. Eu vou no salão e vou cortar esse cabelo, vou passar a máquina, porque já deu, Claro. já não dava mais. Para que eu ia ficar me martirizando ali, sofrendo É com igual aquilo? careca, Falei, né? não, Que penteia daqui pra cá. É horrível. Todo mundo sabe não, que o é cara é horrível. careca. Não sei por que que ele faz isso. Costume, tem o seu charme. E o muito engraçado é que nessa época tinha uma amiga minha brasileira que morava perto do salão onde eu fui. Eu deixei o carro estacionado assim em frente ao prédio dela, passei na casa dela, dei um beijinho nela e falei assim: tô indo ali no salão cortar o cabelo. Aí ela falou assim: você vai lá, amiga? Eu falei: vou, tá caindo, eu vou raspar. Aí ela foi pro salão, pediu o menino, falou: ó, passa a máquina, porque tá caindo. Ele: não, vamos passar a máquina para ver se segura. Eu falei: não vai segurar nada, passa zero. Passou a máquina, vim embora, entrei no carro, vim embora para casa. Cheguei, olhei, falei: bom, não chorei, não tive aquele drama com aquela música daquela Aham. menina lá da É, da novela. novela. Não, não, não tive nada É o disso. Eu até desapego, tenho um né, querida? É o vídeo. desapego, né? Paciência. Claro, era previsto, eu já tinha trabalhado Claro, isso em mim, claro. entendeu? Eu sabia que isso ia chegar. Aí, o que aconteceu? Vim para casa, falei: vou me maquiar, botar minha peruca, que tem o nome Rebeca, eu tenho ela até hoje. É, Rebeca. Coloquei o nome, minha amiga, virou minha amiga. Claro, andava com você o tempo todo, né? Exato, cabelão lindo, natural, comprei em Lisboa. Cheguei em casa, me maquiei toda e mandei uma mensagem para minha família. Botei assim: hoje temos mudança. E mandei uma foto minha, careca, linda. Depois eu te mando a foto, porque eu acho que eu tenho ela. Mandei, e todo mundo: meu Deus, ficou lindo, ficou lindo. Eu fiquei muito bonita, careca. Eu vi. Eu vou te falar. E eu vou te dizer uma coisa que você vai dar risada. A minha irmã estava agora há pouco aqui com a gente, ela até comentou com o Johnny. Aí o Johnny, ela disse assim: "Você sabia que o Magno, ele acha um charme mulher careca?" E eu acho, eu sempre achei. Eu sempre achei muito feminina, sobretudo quando a mulher tira o cabelo, mas ela mantém uma maquiagem, uns brincos, uma coisa assim. Eu acho que vocês têm muitos adereços para ficar bonita em qualquer forma. Cabelo grande, É, cabelo curto e sem cabelo também, entendeu? Eu não sei, eu sempre tive uma conexão muito grande com a linhagem, até religiosa também africana, né? E é comum dentro do ambiente do candomblé, por exemplo, que as pessoas façam as feituras. Eu vi muitas mulheres carecas na minha vida. E sim, eu achava elas também vi. belas, eu achava belas. Então eu dizia assim, gente, sempre achei. Tinha uma modelo aí no passado, que eu não me lembro agora o nome dela, mas eu me lembro da imagem dela assim. E essa mulher desfilava, aquele corpo esguio, uma negra belíssima, assim, esplendorosa, um verdadeiro orixá na passarela, assim. E essa mulher, né, altiva, tudo, também careca. Então eu achava aquilo maravilhoso. Então quando eu te vi, eu achei você linda. Porque, gente, ela tá bonita, assim, com aquela Fiquei cabecinha mesmo bonita. bonitinha, redondinha, né? Eu tenho cabeça chata, né? Então a minha cabeça de lado é uma coisa, de frente é outra, né? Então eu sou careca porque eu gosto de ser. Já aprendi a gostar de ser careca, né? Mas no seu caso, você assumiu isso muito bem. E aí, o que que a família disse? Família falou assim: ai, ficou linda, nossa, aquela coisa toda. Por quê? A químio vermelha, ela faz cair o cabelo, mas não faz cair os cílios e a sobrancelha. Olha que interessante. Isso veio mais, para mim, pelo menos, veio mais no período que eu fazia a químio branca, Ok, entendeu? Então, assim, eu ainda tinha os cílios, tinha a sobrancelha, então eu reforçava isso com a maquiagem, na careca, linda. Para sair, por uma questão cultural aqui de Marrocos, eu geralmente usava a peruca. claro. Porque aqui as pessoas olham de uma forma mais, ah, coitada, vai morrer. Sabe assim? A visão deles é, tá com câncer, vai morrer, não vai fazer mais nada na vida. Então eu não queria esse olhar para mim nesse momento, entendeu? Então quando eu saía, botava minha Rebeca, linda e maravilhosa, e íamos à praia, passear pela vida. Mas eu fiz muitas fotos, porque eu me maquiava, porque eu adorava, eu gostava de ver, tá? Mesmo pelo processo, ok, mas eu gostava de ver. Mas a Então, vida da assim, foi gente, muito legal.
Uma vez eu li algo muito interessante, né, que sobre a flor de lótus, né? A flor de lótus, ela é belíssima, ela é uma das maravilhas da natureza. Porém, ela nasce no pântano, né? Então, às vezes, nós, para encontrarmos a nossa flor de lótus na nossa vida, nós temos que passar pelo pântano. O Sim, pântano, ele representa as nossas trevas interiores, o nosso lado sombrio da nossa natureza, física, mental, enfim, espiritual. E quem não passa e quem não trafega por esse caminho, não se conhece verdadeiramente. Não se exato. conhece. Então, o autoconhecimento também, ele entra muito em desafio diante de quando nós vivemos problemas traumáticos na vida. Né? Eu atendi já várias pessoas que, por exemplo, foram abusadas sexualmente na infância, homens e mulheres, né? Porque muitos homens são violentados também sexualmente na infância, não é uma condição feminina. Eu Uhum. acho que até é igual proporção. Então, o que, que acontece? Quando essas pessoas vinham conversar comigo, e às vezes eu tocava, porque aparecia às vezes dentro da minha leitura algumas coisas do passado da pessoa, a pessoa se colocava num estágio assim meio que, sabe, emotivo e tudo. Eu falo, para com isso. Eu não estou falando disso porque hoje, você quando viveu isso, você era uma criança, você era indefeso. Ou você era uma adolescente, uma pessoa que não tinha naquele Uhum. momento que te defendesse, você não conseguiu. Mas você tem que hoje ter um olhar de adulto, de uma superação que você viveu, porque se você se olhar sempre como vítima da situação, você nunca vai superar esse problema. O teu caminho vai ser antidepressivo, psicólogo a vida inteira e pronto, e chorar, e chorar, e chorar. Então reacione. Eu consegui acordar muita gente para isso. É como gente que fale, né, que quebra financeiramente. Às vezes, Uhum. empresários e tudo me procuram, estão em situações difíceis, e eu digo, olha, a primeira coisa é parar de se olhar como vítima. Lembre-se que só quebra quem é muito honesto. Porque os corruptos estão cheios de dinheiro aí com nome limpo Oh, no SPC e no Serasas da vida. Então, se sinta orgulhoso de ter quebrado, é sinal que você é uma pessoa que lutou, que trabalhou. Então, primeiro, você tem que fortalecer seu espírito para poder enfrentar a próxima fase da vida, que senão você se afunda. E eu acho que exato. são esses momentos que diferem a natureza de cada pessoa. A pessoa que enfrenta o problema, que bate de frente, que não se rende. Entendeu? Eu conheço pessoas, Bárbara, eu acho que já conversei isso com você, que superaram 7, 8 cânceres diferentes. E que estão aí Sim. inteiras há 20 anos nessa peleja aí, com um sorriso na cara, com uma alegria, com uma vontade de viver. Então, quer dizer, peraí, poxa, então por quê? Tem gente. E agora, ontem, eu tive a notícia de uma amiga minha que faleceu, e que eu não sabia disso, eu fiquei muito triste até, porque já faz meses que isso aconteceu, mas foi tudo muito selado. E ela teve um câncer assim, com 40 anos de idade, que ela morreu em 3 meses. Uma mulher rica, Nossa. de ótima condição financeira, vivia em médico, tudo. Então, do descobrimento ao falecimento, 3 meses. Né? Aí alguém me diz assim, ai, coitada, não sei o que. Eu falo, gente, se eu vier a ter isso, e se for uma coisa que ali vai determinar o meu fim, por ordem do Pai, né? O Pai sabe quanto tempo nós vamos viver aqui. Então, eu só Exato. peço a Deus que ele seja rápido na providência, entendeu? Então, eu não acho. Porque se Que você tem não uma coisa sofra. terminal, por que estender isso 40 anos da sua vida? Então, por favor, me leve, eu lá no plano espiritual me cuido e volto com uma nova roupagem, com uma nova vida, entendeu? Então, Exato. eu acho que nós somos testados até na morte, na nossa fé, na nossa dignidade e tudo isso. Mas E desculpe. você sabe, Magno, e uma outra coisa que eu aprendi, e que eu nunca coloquei, eu via muitas meninas lá na clínica falando assim, ai, por que eu? Por que eu e por que eu? Uhum, De verdade, eu nunca me perguntei isso. Nunca perguntei isso a Deus, mas eu sempre perguntei para quê? uhum. Qual o propósito disso? É um Qual o propósito aprendizado, né, disso? que tem por detrás de tudo isso. E porque para mim tem um outro significado que é um pouco ruim, negativo, porque quando eu digo: "Porque eu", para mim isso quer dizer: "Ah, eu não posso, mas a fulaninha aqui do lado pode, né", sabe?
Eu acho isso muito egoísta, de se colocar essa questão. E quando eu estava na clínica, fazendo meu tratamento, fazendo a químio ainda, eles fazem sempre, ainda tem até hoje, eles fazem ateliês de suporte psicológico, ou às vezes algum laboratório vai e explica como usar algum produto, essas coisas todas. E eu perguntei para a diretora da clínica se tinha um ateliê de maquiagem. E ela me disse assim: não, não tenho. Aí eu falei assim: eu posso dar o curso Claro, você para teve as nessa meninas. área tanto tempo na vida, da beleza, da estética, de tudo isso. Exato. E ela falou assim: mas Bárbara, você está em tratamento. Eu falei assim: exatamente. Por isso mesmo, eu sou um bom exemplo. Porque se eu posso fazer, se eu tenho condições de fazer, elas também podem. Então, elas não podem me dizer assim: ai, Bárbara, eu não vou fazer porque eu estou cansada. E eu ria e falava assim: eu também estou. É, Ai, Bárbara, porque eu não tenho cabelo, não tenho cílios, não tenho. Eu falei: eu também não. pois é. É de igual para igual, né? É direto assim, sabe? Então, eu eliminava todas as desculpas que elas tinham para dar, entendeu? E eu falava: não, a gente tem que ficar bonita. Acorda de manhã, porque era o que eu fazia. Não vou dizer, Magno, que não tinha dias que eu chorava. Lógico, Lógico, Bárbara, somos humanos, que é isso. Ninguém é de ferro. sabe? Tinha dia que eu tava deprê, que eu chorava, que eu não queria fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, outros dias eu olhava e falei: não, vou embora ficar bonita. E me maquiava toda mesmo. Às vezes, Miguel chegava aqui em casa à noite, estava eu toda maquiada. Dei aula o dia inteiro. Dei aula, me maquiei, fiquei linda para mim. Mas aí essa vivência, essa experiência te jogou para um outro estágio. Conta esse estágio aí, que eu acho que é o estágio que nós vamos agora conversar, que é o bacana da história, né? Que é bem legal. É. Por quê? Em 2020, eu terminei o meu tratamento e aí veio o Covid. Antes do Covid, eu estava com uma amiga aqui em janeiro, foi quando eu terminei o tratamento, janeiro de 2020. Eu recebi uma amiga aqui e a gente saiu para conhecer os pontos turísticos e tudo mais. E ela me falou assim: ai, Bárbara, você, como sempre, fazendo essas fotos maravilosas. Não sei por que você não trabalha com isso, você sempre teve esse dom e tal. E eu falei: olha, nunca pensei, mas agora acho que eu vou fazer isso. Como sou muito perfeccionista, falei: bom, se eu quero fazer disso algo profissional, vou estudar. Comecei a fazer um curso de fotografia de 3 meses. Veio o Covid, a gente teve que parar antes, né? Fizemos ainda alguns cursos online, algumas aulas online. Pronto, veio o Covid, ficamos em casa, aquela coisa toda. Mas eu falei: eu não vou desistir. Coloquei na minha cabeça: vou fazer fotografia. Assim que a gente começou a poder a sair de casa, porque aqui realmente a gente ficou preso dentro de casa, a gente não podia sair, foi Eu soube realmente que bem severo. foi muito rigoroso aí. Foram, foram. Assim, aqui de casa, o único que tinha autorização para sair era o Miguel. Imagina. Dentro de uma família, uma pessoa só tinha autorização para sair. Então, quando a gente começou de novo a voltar a ter um pouco de vida social, eu falei assim: vou começar a convidar gente que eu não conheço, as blogosas e as blogueiras e as pessoas que estão na rede social, vou começar a convidar. E comecei, na cara e na coragem. Mandava assim: oi, eu sou Bárbara, eu sou fotógrafa e queria te convidar para fazer um portfólio comigo e tal, e não sei o quê. E assim, mergulhei na fotografia. E estou nela até hoje, apaixonada. Claro, é o teu lado de Me arte. sinto É. super feliz. Quando foi 2021, eu tive o meu segundo presente, que eu tive a metástase na coluna. Eita. Foi não bastando Aí é tive o dolorido, né? segundo. É. Aí é dolorido. E aí eu falei: pronto, ok. Mas esse foi um pouquinho mais leve, entre aspas, porque eu não precisei fazer a quimioterapia, só fiz a radioterapia e tomo remédio até hoje. Esse eu tenho que tomar um remedinho, virou assim meu queridinho pro resto da vida. Mas ok.
Vida continua, vida que Calma que segue. Elon Musk ainda está vivo e esse homem está mexendo o mundo no campo da ciência, viu? Eu acho que em Vai 10... que... Olha, eu penso, Bárbara, que quem tiver o problema que tiver hoje, eu digo isso para as pessoas, que eu digo para mim mesmo, até minhas quisilas, né, que eu tenho. Então, eu digo isso, eu falo, gente, aguenta 10 anos. Vocês não fazem ideia da revolução que será no campo da medicina nos próximos 10 anos. Vão ser capazes de tudo, tudo em 10 anos. Então é só isso. Então vamos viver o dia a dia, vamos ter coragem, enfrenta a sua dor, enfrenta o seu problema. Não sucumba. E espere no Nada. máximo 10 anos, porque todo dia você abre hoje todos os portais e tudo. E eu trabalhei, você sabe disso, no passado também com a área médica e Uhum. odontológica. Então eu tenho muito interesse por artigos nessa área e acompanho, eu adoro tecnologia. Então é impressionante, tudo que eu vejo todo dia. Então é o tipo da coisa. É igual aquela história do AA, né? O cara que está lá no AA, ele é alcoólatra e ele diz, venci mais um dia. Eu acho que as pessoas têm que viver Exato. mais um dia e fazer daquele dia um dia bom, o melhor possível, né? Claro que nem todo dia, tem dia que chove, né? Tem dia que cai Tem raios, dia tem que dias, a chove. nossa vida tem dias que não são flores. Mas a gente consegue dar essa interpretação e viver bem dentro desse jeito. Mas foi nisso que Sim. surgiu depois o teu projeto Ana. É Ana ou Ama? Ana, Ana. Ana, que exato. significa Eu em árabe. eu em árabe é Ana. Que Ana. bonito. É bem bonito. E sim, foi aí que surgiu, porque desde que eu comecei na fotografia, eu sabia que eu queria trabalhar com mulheres. Esse era o meu foco. Então, eram gestantes, até por uma questão pessoal, porque eu nunca engravidei. Então, fotografar e imortalizar aquela foto daquela mulher, aquele momento, para mim era muito gratificante. É até hoje, eu gosto de fazer, faço ainda. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com mulheres, na parte de gestantes, né, que eu acho bonito, e depois eu gosto muito do preto e branco, da fotografia em preto e Eu branco. Eu também acho que gosto. ela é muito realista, sabe? Ela é muito transparente, na verdade. E aí eu pensei no Projeto Ana. Mas o que é o Projeto Ana? O Projeto Ana é uma sessão de foto aonde eu recebo a cliente, a mulher, na minha casa. Eu preparo um café da manhã para ela. Então, ela chega, é como se eu recebesse uma amiga, sabe? Tem uma mesa linda que eu preparo, sempre ela responde um questionário antes, para que eu gosto de saber músicas que são importantes para ela, que foram importantes em algum momento da vida. Peço para que ela me diga um pouquinho quem é ela, sabe? E se ela tem alguma restrição alimentar. Então, eu preparo a mesa, tá? Que linda, maravilhosa, isso é de manhã, geralmente. A gente começa com o café da manhã, até porque é um tempo da gente se conhecer e ela se sentir mais tranquila comigo, mais leve, mais solta comigo, Íntima, né? e eu também, É quebrar o distanciamento, né? o distanciamento. Então, a gente começa com o café da manhã. Engraçado que até está aqui, porque eu fiz um ontem. Depois, a gente passa para essa parte de cá, onde é um lençol branco. Ela fica aqui só com uma camisa branca e a gente tira as fotos. Em algum momento, eu faço 3 perguntas a ela, faço um vídeo, filmo esse momento dessa resposta que ela me dá, e faço também um outro vídeo em câmera lenta, uma coisa bem mais sensual, para que ela possa ver a sensualidade dela. Bom, todas ficam aqui por volta de 3 horas. Não, nenhuma foi embora antes disso. E todas me dizem a mesma coisa no fim: Bárbara, é uma terapia. Que maravilha. Sabe assim, porque é muito E é um diferente, é resgate do muito gostoso. feminino também, né, Bárbara? Porque as É, pessoas se abandonam muito, elas ligam a vida no piloto automático. Você sempre foi uma mulher muito exatamente. feminina,
né? Você gosta de ser mulher, você sente prazer em ser mulher, de ser esposa, de ser amiga. Quer dizer, eu noto que você é uma mulher que sempre trabalhou no campo também da beleza, de tudo isso, desde produtos, sabe, de beleza literalmente, até produtos de saúde da beleza também, que eu me lembro Sim, que sim. vocês trabalharam muito com saúde da beleza, né? Então, assim, você não deixou a bola cair. E eu acho assim, vivendo num país que tem também essas, não digo restrições, mas esse modelo cultural, eu imagino que as mulheres também são um pouco aprisionadas dentro de si, né? Sim. E se sentindo como uma brasileira, cabeça aberta, mulher, com uma história de vida, soltando-se, ah, sabe? Isso Exatamente. daí Que é vai exatamente dar um isso. samba danado, né? Porque o projeto eu sei Dá. que você está coletando material e se Mas Deus ele já funciona bastante bem já. e nós Eu já tenho teremos. clientes que já passaram, e porque assim, como é um projeto muito íntimo, eu convido até hoje as meninas que estão na rede social, porque elas já são acostumadas a essa exposição. Então, eu convido para que eu tenha portfólio, para que eu possa divulgar esse trabalho, e com elas eu capto clientes. E aí, a maioria das meninas que vêm, das mulheres que passam aqui para fazer o projeto Ana, elas não me deixam publicar. E eu entendo, porque é realmente muito íntimo, sabe? Assim, Ok. é muito delas. É. Então, eu falo sempre, o projeto Ana foi criado exatamente para proporcionar à mulher exatamente esse momento, aonde a gente esquece de marido, de casa, de filho, de trabalho. É um momento que 100% para ela, sabe? Eu até digo assim: deixa o telefone na bolsa, É, sabe? Se reconecte com você mesmo, por favor, deixa o telefone. Nada é assim tão importante que 3 horas vai mudar a é, vida da pessoa, vai exatamente. mudar a Pelo vida de alguém, de contrário, alguma coisa. acrescenta na vida da pessoa. Eu noto no meu Exatamente. trabalho, uma sessão comigo é em média 2 horas. Então, Exato. quantas pessoas, eu peço, olha, desliga celular, porque eu trabalho hoje muito por videoconferência, inclusive, mas eu digo, eu digo logo, olha, eu tenho déficit de atenção. Então, se atrás de você estiver passando cachorro, marido, beijinho, a empregada limpando, eu vou prestar Acabou. atenção mais naquilo do que em você, eu esqueço tudo. Então, se você quiser me ver na entrega do meu trabalho, crie na sua casa ou no lugar que você vai me receber o ambiente para estarmos só eu e Legal, é você. isso. E é isso, porque dentro dessa intimidade, meu marido pode escutar? Não. Eu gravo. Se você quiser, você entrega a gravação para ele, ela é sua. Eu não vou nunca mais escutar isso. Mas eu não quero ele presente. Eu quero Claro que não, conversar com Fê. você, eu quero dar esse livre-arbítrio para você de tudo. Então, a gente também coordena e eu noto que dentro dessa intimidade, como as coisas ficam legais, como florescem, sabe? A gente ajuda tanto as pessoas quando você toca no íntimo delas, né? Cada um do seu Exato. jeito. E claro, não deixa de ser um tratamento terapêutico que você construiu intuitivamente, às vezes até Uhum. dentro da sua própria necessidade, né? E você hoje está ajudando pessoas, e pessoas que têm uma certa posição, porque se são pessoas da mídia, blogueiras e coisas assim, são pessoas que também têm seus seguidores, elas têm um Tem, personagem dela público. Mas na exato. intimidade, que eu atendo muitas dessas pessoas, elas são completamente diferentes. Muitas Sim, delas eu tive. indefesas totalmente, e aquele personagem é forte, eu não sei de quê. Por isso que eu não me alimento muito de redes sociais. Eu assisto, eu vejo tudo, mas eu não levo isso como, o fulano é assim. Não, o fulano não é assim. Não é Entendeu? assim. Eu reconheço porque eu atendo os bastidores de tudo isso. Então a gente tem um contato com o famoso, com o milionário, com o ministro, com o Exatamente. deputado, a pessoa. Essas pessoas têm uma vida que as pessoas conhecem o que elas querem que você conheça, porque a vida delas é outra. Então, quando a gente tem essa autorização de entrar nessa intimidade, a gente tem que entrar com profundo respeito e discrição, porque senão a coisa não É. funciona. E elas choram, sabe assim. Imagino. Eu tive uma, que até é uma menina que está na rede social e tudo, e num certo momento ela começou a chorar quando eu fiz as perguntas, e aí
Depois, quando eu entreguei as fotos para ela falou assim para mim: Bárbara, eu não imaginava que eu tinha esse olhar triste. Para você ver. Eu falei assim: por que você tem? Aí ela virou e falou assim: porque o meu pai faleceu antes do meu casamento, antes de eu ter os meus filhos. Então, meu pai não me viu casar, meu pai não viu os meus filhos, não conheceu os netos dele, e isso me entristece. E dentro dessa sociedade tão patriarcal ou matriarcal, porque às vezes a gente se surpreende, é muito mais matriarcal que patriarcal, né? Mas as pessoas têm essa conexão de família e isso tem que ser tratado com profundo respeito, né? Exato. Mas eu espero que com o tempo e com a liberdade, amanhã essas mulheres autorizem você a fazer uma linda exposição. Vamos torcer para isso. Espero. Quem sabe? Quem sabe? Se uma der o aval, as outras podem dar. O importante é que você colha material sobre isso e, de repente, você está levando isso como um modelo terapêutico mesmo para ajudar as pessoas. Bárbara, a gente passaria, e eu digo isso para todo mundo e vou dizer para você também, tá? Então não é chavão, é verdadeiro. A gente passaria horas conversando como nós sempre passamos, né? Mas nós temos um tempo, e o tempo é esse. Eu gostaria de saber se você quer mandar algum recado para as mulheres, algum recado, enfim, alguma mensagem que você acha importante passar nesse momento dentro da sua vivência, da sua experiência, para que a gente possa, então, também finalizar essa nossa entrevista. Muito boa, o tempo passou voando. Uma hora aqui conversando, você nem sentiu, nem eu. Né? Nem eu. Mas é isso. O que nós podemos escutar de você como um pensamento, alguma coisa, alguma sugestão, sei lá. Se joga. Me joga. Eu acho que eu vou falar uma coisa, Magno, que é uma coisa que eu sinto. Eu acho que hoje em dia as mulheres querem ocupar um espaço, quer mostrar como é que eu vou te dizer? Um posicionamento que às vezes não vale a pena, no sentido de a gente pode ser, sim, independente, ter o nosso dinheiro, ganhar muito bem, ter a nossa profissão, mas não esquecer de ser feminina. Somos mulheres. Muito bem. Eu também concordo com você e eu acho que a beleza da mulher é ser mulher. Entendeu? E quem nega isso, sinceramente, está negando o seu mais belo. Independente do seu corpo físico, se é gorda, se é magra, se é branca, se é negra, se é japonesa. Exato. Não importa. Eu acho que feminilidade tem a ver com maternidade, tem que a ver com cuidado. E toda mulher que eu sinto que é bem resolvida são grandes mães, são grandes irmãs, são grandes chefas, são pessoas prontas para uma sociedade. Né? E eu penso exatamente dessa forma. O feminino, para mim, e na era de Aquário, o feminino tem que ser resgatado muito rapidamente, porque muita coisa foi perdida. Exato. Mas, amiga, obrigado. Viu? Foi um prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz em estar aqui com você. E eu espero que realmente, mês que vem, eu sei que você vai chegar por aqui, vou poder te dar um abraço pessoalmente. Tá bom? Estarei aí, com certeza. Um beijo no coração, um grande abraço no Miguel. Obrigada, um beijo e até a próxima. Também, mano, sim. Até a próxima, a gente se vê. Beijo. Um beijo, fica bem. Com Deus, tchau. Tchau, tchau. Então, você gostou do nosso podcast? Se inscreva no nosso canal e te espero na próxima semana.